O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviaste, e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória. Glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Podemos ficar sentados um pouquinho? Amigos e amigas, dessa nossa liturgia de hoje, olhando para esse nosso Evangelho, nós podemos refletir sobre três coisas nesta noite de hoje. A primeira coisa, a oração de Jesus. A segunda coisa, a glória de Jesus. E a terceira coisa, o desejo pela unidade. Vejamos um a um esses nossos temas. O primeiro, me referindo aqui à glória, à oração de Jesus, o nosso Evangelho diz o seguinte: que Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo. Essa atitude, minha gente, erguer os olhos ao céu, era um gesto que o povo da Bíblia, de um modo especial, o povo do Antigo Testamento, quando fazia esse gesto para expressar uma confiança profunda em Deus. Elevar os olhos aos céus para orar no Antigo Testamento era isso, sinal de uma confiança profunda em Deus. E é com essa confiança que Jesus, ele rezava. E por que Jesus tinha essa confiança? Porque ele sabia que o Pai o amava e que este Pai iria acolher a sua prece.
Qual é a importância disso para todos nós hoje, minha gente? A importância disso para todos nós hoje é para que nós avaliemos a qualidade da nossa oração, para que nós observemos qual é o espírito que nos move na oração. Porque às vezes, minha gente, a oração para todos nós acaba se tornando uma situação em que nós fazemos apenas por obrigação. E às vezes, a oração para nós, ela acaba sendo apenas um sinal externo, um ato externo. Em outras palavras, podemos dizer, nossa oração, dependendo da situação, pode se tornar algo apenas da garganta para fora. E a oração verdadeira, a oração que expressa uma fé profunda, é muito mais do que o pronunciamento de palavras. A oração verdadeira é uma situação em que nós pronunciamos as nossas palavras, mas ao mesmo tempo deixamos que essas palavras toquem no nosso coração e façam com que nós interiormente nos abramos para Deus. Então a oração de Jesus era assim. Por isso que a Bíblia, ela fala várias vezes que Jesus, ele se retirava para rezar. E por que que ele se retirava para rezar? Porque ele compreendia que era preciso se retirar para que ficasse somente ele e o Pai, para que a oração fosse realmente uma intimidade entre ele e o Pai. Por isso então, meus amigos e minhas amigas, ao olharmos aqui esse nosso evangelho, dizendo que Jesus ergue os olhos ao céu e reza ao Pai, nós somos também convidados a ter Jesus como exemplo, somos convidados a levantar os nossos olhos aos céus e procurarmos o Senhor nas alturas celestes. Porque quem leva os olhos aos céus está esperando em Deus, o Deus lá nas alturas, e que vai com certeza acolher a nossa oração. A segunda coisa, minha gente, dessa nossa noite de hoje aqui, a glória de Jesus. Jesus diz aqui: eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim. Meu irmão e minha irmã, a glória, toda a força de Deus, toda a eternidade de Deus, todo o esplendor, toda a luz de Deus, não está somente em Deus, mas está em cada homem e mulher batizado. Porque quando nós somos batizados, desce sobre nós o Espírito Santo. E a partir do momento que esse Espírito desceu em nós,
nós já não somos mais os mesmos. Mas nós somos agora filhos amados do Pai. E quem é filho do Pai, filho amado do Pai, ele possui a identificação com Jesus. Porque Jesus tem o Espírito Santo. E aquele homem, aquela mulher batizados, tem também o Espírito Santo. Por isso daí, quando Jesus diz aqui, eu dei-lhes a glória que tu me deste, ele está falando do Espírito. Porque o Pai compartilha com o Filho o Espírito. E é esse Espírito que ressuscitou o Filho, e é pelo Espírito que esse Filho sobe às alturas. E esse Espírito, minha gente, nós o temos. Esse Espírito, ele faz parte da nossa vida. Por isso que, quando nós formos celebrar domingo que vem, o domingo de Pentecostes, nós não podemos estar celebrando só uma memória do Pentecostes que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Mas nós temos que celebrar a memória do Pentecostes pessoal que cada um teve. Porque nós também tivemos o nosso Pentecostes pessoal. Se Pentecostes é a descida do Espírito Santo, no dia do seu batismo, aconteceu um Pentecostes. No dia da sua crisma, aconteceu um Pentecostes. Então, Pentecostes é muito mais do que a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Pentecostes é a descida do Espírito Santo em todos aqueles e aquelas que foram batizados. E aí pense, meu irmão, minha irmã, que grande beleza nós temos. Onde quer que nós fomos, estamos levando o Espírito junto de nós. Onde quer que nós estejamos, o Espírito está com nós. Porque os grandes teólogos da igreja, os grandes místicos da igreja, dizem o seguinte, que o Espírito Santo é o hóspede da nossa alma. E é por isso que nós somos chamados templos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele habita em nós. A terceira coisa dessa nossa liturgia de hoje é a oração, minha gente, que Jesus faz pela unidade. Ele diz aqui, para que eles cheguem à unidade perfeita. Meus irmãos e minhas irmãs, eu diria o seguinte, nós estamos na semana de oração pela unidade dos cristãos. Domingo que vem, nós vamos celebrar o dia de Pentecostes. Esta nossa novena é a novena em preparação para a festa de Pentecostes. Então vejam só, o Espírito Santo, ele sempre foi chamado de construtor da unidade. Porque quando ele desceu sobre os apóstolos, há mais de 2000 anos atrás, ele uniu aquilo que estava separado. Porque o texto
que fala da descida do Espírito Santo, diz que naquele dia tinha pessoas de várias nações, pessoas de várias línguas. E quando o Espírito desceu, todos eles entenderam as maravilhas de Deus. Todos eles. Então o Espírito, ele constrói a unidade. Ele une aquilo que está dividido. E aí, dando uma olhada muitas vezes, minha gente, para o nosso contexto hoje, o nosso contexto, nós temos inúmeras divisões no povo de Deus, inúmeras divisões, e cada dia as divisões vão aumentando, cada dia. E daí, temos que pensar o seguinte: não somos todos nós batizados? Não temos todos nós o mesmo Espírito Santo? Se todos nós, batizados, temos o Espírito Santo, não deveria existir divisões entre nós. Não deveria. E essas divisões, minha gente, acabam muitas vezes por serem um grande escândalo para os seguidores de Jesus. E aí que eu digo o seguinte: nós temos o Espírito Santo. As demais igrejas que nós conhecemos têm também o Espírito Santo. Haja vista que muitas das igrejas que nós conhecemos dentro desse nosso contexto são até chamadas de igrejas pentecostais, ou seja, igrejas que, segundo o termo, têm uma efervescência muito grande do Espírito Santo. Por isso, então, nós temos que pensar o seguinte: quando Jesus diz aqui, para que eles cheguem à unidade perfeita, eu diria, minha gente, as confusões, as brigas, as difamações por questões religiosas, elas agridem a mensagem do Evangelho. E elas entristecem Jesus. Porque Jesus, ele quis a unidade. E onde, minha gente, tem divisão, não é o Espírito de Deus que está ali. Onde tem divisão, é o espírito do inimigo. Porque o inimigo, é ele que faz a divisão. Tanto é que a própria palavra diabo significa aquele que divide. E onde tem divisão, não é o Espírito de Deus, mas é o espírito do mal. Portanto, então, eu diria o seguinte: tem tantas coisas bonitas, minha gente, que poderiam nos ajudar numa unidade, tanto do nosso lado, quanto do lado dos irmãos de outras confissões cristãs. Tantas coisas que nós poderíamos, de repente, conversar, mas às vezes, tanto nós, quanto de repente do outro lado, há conversas de ataque e por coisas mínimas.
E aí a gente poderia pensar, os nossos irmãos de outras igrejas e nós católicos teríamos por obrigação ser mais unidos. Teríamos. Por quê? Porque eles acreditam num Deus único, nós também acreditamos. Eles acreditam em Jesus como Salvador, nós também acreditamos. Eles têm o Espírito Santo, nós também temos. Eles têm a palavra de Deus, nós também temos. Eles têm a fé, nós também temos. Eles são chamados de evangélicos, nós também somos, porque lemos o Evangelho todos os dias. Eles são pentecostais, nós também somos, porque já tivemos 2 Pentecostes, a Crisma e o batismo. Enfim, minha gente, existe muita coisa em comum entre católicos e não católicos. Existe muita coisa em comum que daria para fazermos horas e horas de conversa, horas e horas de um bate-papo religioso. Mas, infelizmente, eu repito, tanto do nosso lado quanto do outro lado, há muita incompreensão. E aí, valeria a pena entendermos aquele grande ensinamento que é popular e muita gente já ouviu. Qual o ensinamento? Religião não se discute, religião se vive. E quem vive brigando por religião não aprendeu o que é ser religioso. Quem vive dividindo não aprendeu o que é a ação do Espírito Santo. Por isso, então, quando Jesus diz aqui, eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita. Meus amigos e minhas amigas, é para isso que o Senhor deu também o Espírito Santo para todos nós, para que nós cheguemos à unidade perfeita. Então, que o Espírito Santo que nós celebramos, a sua descida no dia de Pentecostes, toque no coração de todos aqueles e aquelas batizados e batizadas, para que nós todos, batizados e batizadas, seja na Igreja Católica, ou seja em outras confissões, tomemos consciência de que já é hora de todos nós sermos mais unidos. Que a palavra do Senhor nos ajude nisso.